Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. E você que está assistindo a gente de casa, é um grande prazer nesse momento poder levar a palavra de Deus para você, ainda que de maneira virtual. Eu espero que você acompanhe bem esse sermão. Se alguém está chegando agora, eu vou dar uma sugestão. Eu não sei se esse sermão ficará gravado, mas depois veja a primeira parte aqui, que você entenderá toda a festa que nós estamos tendo aqui em relação aos desbravadores. E se tiver dúvida, procure no Google aí, quem são os desbravadores? O que é isso? Qual o nosso objetivo com tudo isso aqui? Tá bom? Eu espero que o Espírito Santo toque em você nesse momento. Meus irmãos, nesse início aqui do sermão, eu estou com bastante retorno aqui, se puder tirar só um pouquinho. Eu quero pedir licença a vocês para gastar uns 4 ou 5 minutos, digamos assim, porque quando a gente prega em alguma igreja de outro lugar, que você não tem uma história com aquela igreja, você pode chegar, cumprimentar e começar a pregar. Mas seria um pecado se eu fizesse isso aqui em Belo Horizonte. E algumas igrejas aqui em Belo Horizonte têm um aspecto muito importante na minha vida. Como a igreja da Santa Inês, onde eu me batizei, a igreja do bairro Goiânia, onde eu comecei como desbravador, depois fui para Santa Inês para o Joase, a igreja central da Timbiras e a igreja do Jaraguá. Eu tenho uma história muito bonita com essa igreja aqui. O saudoso pastor Martins me chamou para vir para cá uma vez, e eu lembro como essa igreja me ajudou nos meus estudos aqui. O Luiz, a Dinha, com o Arno, Dr. Talvanes, Kedma, Mano, são pessoas que eu lembro que tinham que me dar até a passagem de ônibus para vir para cá. Eu fazia o mestrado e tinha dois empregos para fazer mestrado e ainda ajudava aqui. E foi um ano muito agradável, aquele ano de 1996 que eu passei aqui, eu guardo com muito carinho. E para quem está em casa e talvez não entenda o que eu estou falando aqui, deixe-me dizer uma coisa. Eu não sou uma pessoa alienada em relação à realidade religiosa no Brasil e no mundo. Infelizmente, quando crimes são cometidos em nome de Deus, eles são 3 vezes mais perversos. Eu vou explicar por que você é isso. Porque quando um traficante pratica um ato de crueldade, desvio de dinheiro, ou quem sabe um político faz isso, a gente fica horrorizado como cidadão, mas de certa forma você já esperava aquilo, porque existe muita corrupção, infelizmente, na política, no mundo dos criminosos, não precisa nem falar, é pleonasmo. Mas quando alguém, em nome de Deus, pratica um crime, a coisa fica mais hedionda, porque é justamente de quem você não esperava. Se como eu disse para vocês, um traficante faz mal a uma criança, todo mundo fica horrorizado, mas se for um pastor, um padre, um líder de igreja, a coisa é pior. Então eu sei que às vezes crimes são cometidos em nome de Deus. Eu não sou iludido com relação às religiões e à religião cristã. Por outro lado, eu também devo dizer a vocês que nós não devemos nos pautar pelas maçãs podres da cesta. Eu vou explicar a vocês por quê. No trânsito há muita barbaridade. Quem aqui é motorista e nunca passou raiva porque um outro motorista entrou na contramão, provocou um acidente, ou alguém estava dirigindo bêbado? O trânsito está repleto de barbaridades. Nem por isso você desiste de dirigir. O futebol está repleto de barbaridades. Quem nunca se decepcionou com o seu clube quando ele cai para a 2ª divisão? Quem nunca se decepcionou com o dirigente do seu clube de futebol? Quem nunca xingou o jogador do seu clube porque não fez o gol que deveria? Nem por isso você deixa de torcer para o Cruzeiro ou para o Atlético, ou para o América. Mas quando nós vemos erros dentro da igreja, nós desistimos dela. O que não me faz desistir de ser motorista, me faz desistir de ser cristão, ou de ser membro da igreja. O que não me faz desistir do clube de futebol, por mais que eu esteja decepcionado com o time, eu continuo vestindo a camisa dele no dia do campeonato, mas com a igreja eu já desanimo. Você que está acompanhando de casa, junto com os irmãos da igreja aqui, reflita nas palavras que eu estou colocando. Por que esses 2 pesos e 2 medidas? E eu, na minha experiência, quero confessar para você, no saldo, no balanço comercial da minha vida com a igreja, se eu permito-me falar assim, de maneira apenas simbólica,
Eu tenho um saldo muito mais positivo do que negativo. E é isto que eu quero testemunhar para vocês aqui nesta manhã. Eu comecei dando o meu agradecimento às igrejas, especialmente à Igreja Adventista do bairro de Jaraguá, que me deram recurso financeiro quando eu estava estudando, me deram carinho. Quantas vezes, Arno, a gente ia para sua casa, os meninos pequenos ainda lá, vem dormir aqui em casa. Pastor Martins me dava apoio que eu não tinha na minha casa. E eu posso dizer para vocês, aproveitando que eu estou na minha terra natal, Minas Gerais, que eu, em termos de igreja, sou um queijo feito de várias vacas. Eu vou explicar para vocês. É porque a igreja adventista, muitos que talvez estão conosco que não são membros da igreja, tem apenas o filho aqui, ou a filha. Eu vou explicar para você como é que funciona. A igreja adventista tem várias frentes. Comparando a nossa obra de evangelização com um tiro certeiro que você deve dar, a gente resolve atirar de metralhadora, porque alguns pegam. Então você vai ver na igreja um ministério, por exemplo, da família, para cuidar das famílias que estão com problema. Você vai ver na igreja um ministério assistencial, a ASA, Assistência Social Adventista, ou a ADRA, para ajudar pessoas que estão passando necessidades financeiras. Você tem, obrigado, na igreja, o departamento de teologia, tem as organizações, tem a escola adventista, que educa para a sociedade e para a eternidade. E tem também o clube de desbravadores. Quando eu vim para a igreja, eu recebi estudos bíblicos. Então eu sou fruto do evangelismo pessoal. Mas eu também, quando vim para a igreja, eu fui animado pelo clube de desbravadores. Eu lembro do Paulo Sampaio, com todo mundo lá no Juaze. E eu confesso para vocês, até falei com a Tati, é tão estranho, porque eu lembro da Tati criança. Annelise eu lembro criança, hoje já é mãe. Tati já está aqui casada, é estranho para mim, porque eu tive a perda dessa, sabe? Mas ao mesmo tempo, uma lágrima teimosa começou a cair, quando eu estava cantando Nós Somos os Desbravadores. Começou a cair. Porque eu comecei a lembrar da Santa Inês, do Joase, do Farol, que foi o primeiro clube que eu participei aqui em Belo Horizonte. E eu vou revelar para vocês, pais que estão aqui. Sabem qual é o salário dos líderes que cuidam dos filhos de vocês? Nenhum real. Eles fazem isso por amor. Não ganham nem um tostão. Mas ao mesmo tempo ganham. Sabe por que ganham? A gente vê depois o resultado do trabalho. E eu fico tão triste quando eu vejo algumas pessoas indo para a internet, querendo criticar a igreja. Eu falei aqui que eu não sou iludido com relação à religião. Mas quando eu quero brigar por ela, se eu a amo, eu brigo como aquela mãe que dá um chacoalho no filho e fala assim, até quando você não vai ouvir sua mãe? Ela quebra o pau com o filho, mas ela com ele. Mas se eu chegar e falar mal do filho, aquela mãe vira uma onça comigo. Quem ama mesmo o Brasil pode até detonar o Brasil quando está falando com outro brasileiro, mas se chegar um peruano a gente vai falar bem. Não fale mal do Brasil, pastor. Não pode fazer. E esse recado vai para os pastores argentinos da divisão também. Brincadeira, prazer tê-lo conosco aqui, viu, pastor? Essa é a minha cidade. Desculpem eu não dar o púlpito para você da divisão aqui. Agora, eu nunca vi uma mãe que ama o filho colocar os defeitos do filho na internet. Eu nunca vi uma mãe que ama o filho colocar no jornal O Estado de Minas os defeitos que o filho tem. Quando ela ama o filho, ela o repreende em casa. Mas há pessoas que dizem que amam a igreja e querem colocar. E eu falo assim, que serviço vocês estão fazendo? Eu não vou para essa igreja. Agora, o curioso, sabe o que é? É que eu vejo alguns descontentes, eu procuro entender o descontentamento. Eu não sou psicólogo, mas a melhor maneira de ser mecânico é tendo um carro que dê problemas.
e como eu já fui paciente, eu passei a entender um pouco de psicologia. Eu sei os traumas que fazem alguns se decepcionarem com a igreja, não quererem mais saber dela, não virem mais, não frequentarem mais. Eu sei vários passos. Mas olhando assim, parece que algumas pessoas frequentaram uma igreja diferente da minha. Porque a igreja que eu frequentei, eu me lembro de algumas situações que me chatearam, que me decepcionaram, mas eu lembro de um universo de situações que quando hoje vem à minha memória, eu derramo uma lágrima. Quando eu vesti o uniforme do desbravador, você depois, se quiser me seguir lá no Instagram, você vai ver uma foto que eu coloquei da Santa Inês. Eu lá de desbravador, o uniforme era caqui, era diferente desse de vocês. Eu lembro de tanto carinho. Eu não tinha dinheiro para ter um uniforme, alguém me deu um uniforme porque eu não tinha dinheiro. A única decepção que eu tenho, não é decepção, desapontamento ou tristeza, é porque Jesus ainda não voltou. Mas enquanto Ele não vier, nós vamos preparar sementes para o futuro. Tá bem? E desbravadores, eu estou aqui hoje para pregar para vocês. O irmão João Batista perguntou como é que foi o contato. Normalmente, principalmente a gente que tem uma agenda tão complicada, pastor Eduardo sabe como é que é. Você tem que mandar um convite via organização. Não foi por fax, nem por e-mail, nem por WhatsApp. Foi através da minha sobrinha que eu vim para cá. Eu queria ter esse privilégio de estar colocando o lenço nela, tá bem? E poder ver vocês aqui. E eu vou pregar para vocês, desbravadores, e você que está em casa, preste atenção nesse sermão. E se você tiver aí na sua casa algum juvenil com menos de 15 anos, chama para assistir esse sermão, tá bom? E para começar o nosso sermão aqui, eu lembro que a gente aprendia sempre a dizer Maranata! E eu aprendi o significado do símbolo. Quando você faz Maranata, não é isso aqui, não é isso aqui, nem isso aqui. Maranata é o servo de Deus, que é o dedão, prostrado diante dos 4 As do desbravador. Quais são os 4 As? Anunciar, amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Tá bom? Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. E o servo de Deus se prostra aqui. E nesta manhã eu quero pregar para vocês. O Jaraguá mudou muito, viu, Arno? Eu lembro quando eu pregava aqui, tinha uma estratégia. Se o sermão não fosse muito bom, eles deixavam o vidro aqui aberto e o aeroporto da Pampulha funcionava. Aí quando estava chato o sermão, você ficava distraindo, vendo o avião passando lá atrás. Agora eles aumentaram a responsabilidade do pregador, porque fecharam ali. Não tem mais avião para distrair, viu, Flânio? Então agora tem que ser o pregador mesmo. Mas vamos lá. Eu quero pregar para vocês hoje, desbravador, e para você que está assistindo de casa, sobre juvenis que eram pequenos do tamanho, mas gigantes no coração. Está aqui. E eu quero contar a história de 2 juvenis para vocês, de acordo com a Bíblia. Uma menina, que eu não tenho o nome dela na Bíblia, e um menino, que seria Davi. Vamos começar com a menina. Quem pode... Vamos abrir a Bíblia todos juntos e ler o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 2. E você que está em casa, acompanhe conosco a leitura. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 e 2. Segundo Reis 5, versos 1 e 2. Na minha tradução diz assim, prestem atenção. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha aqui para mim, você que está em casa pode acompanhar. Eu não sei se o pessoal tem como jogar na tela cheia, senão você vê aqui a imagem que eu estou apresentando. Eles colocam tela cheia lá para eles. Você que está em casa está vendo o mapa da Síria, tá bom? Aquela parte que está escrito Aram, ali, é a Síria. Hoje é a Síria. Essa parte aqui hoje é o Líbano. E aqui está Israel. Aqui está Israel. Aqui está a Jordânia
e se a gente descer para cá, vai para a Arábia Saudita e para cá para o Egito. Então aqui na Síria, que na época chamava-se Arã, tinha um rei muito poderoso, e ele tinha um general de guerra chamado Naamã. Isso aqui aconteceu 730 anos aproximadamente antes de Cristo. Em 722 antes de Cristo, a Síria atacou Israel. Olha, façam a conta, nós estamos em 2021, mais 722 anos, quantos anos atrás que isso aqui aconteceu? 2021 mais 722, olha aí na calculadora, quanto está? Essa história aconteceu exatamente, quem é o primeiro a me falar aí? 722 mais 2021. Não, é mais, porque você tem que colocar 2021 mais 722 a.C., né? Então dá 2043, quase. 2.743 anos que essa história aconteceu. Passou o tempo. Agora, olha que interessante o que a Bíblia fala. Que o Senhor deu a vitória para a Síria. Gente, a Síria, desde aquela época, era inimiga de Israel. E continua sendo hoje. A Síria é inimiga de Israel. Eu não consegui entrar na Síria por causa das minhas relações com Israel. Eu fiz uma tese doutoral sobre a Síria e não consegui entrar na Síria. E quando eu estava estudando, irrompeu a guerra. A Síria tem toda aquela guerra do Estado Islâmico que vocês ouvem por aí. E desde aquela época eram inimigos. E a Bíblia fala que o Senhor deu a vitória para eles. Parece até uma traição de Deus. Não pense com a cabeça de hoje, mas pense você, desbravadora, como se você fosse aquela menina da história. A Bíblia nem traz o nome dela. Você está lá na sua casa feliz, de repente os inimigos de Deus vêm ao seu país e você sabe que foi Deus que deixou. E o que é pior, olha essa pedra da arqueologia que eu vou mostrar para vocês. Essa pedra que está ali, vocês estão vendo que tem um desenho? Ela tem uma inscrição na parte de baixo dela aqui, olha. É uma pedra de um dos reinos vizinhos a Israel, que eram pagãos. E é uma pedra onde eles estavam comemorando que a Síria, com S, não a Síria, que a Síria não conseguiu derrotar a esse reino. Olha o que diz aqui, olha. Eu sou Zacur, rei de Amat e Lucut, Ben-Hadad, rei do reino de Aram-Damasco. Aram-Damasco é a Síria. Tanto é que hoje a capital da Síria é Damasco. Olha bem. Se uniu contra mim, aí tem uma parte que está quebrada ali, a gente não consegue ler, mas dá a entender que ele reuniu 17 reis. Todos esses reis cercaram Asrach. Baal-Samim disse-me, não tenha medo. Baal-Samim é um deus pagão. E disse-me, não tenha medo, eu salvarei você de todos esses reis que o cercaram. Olha a situação daquela menina. O rei da Síria vem e ataca Israel, porque Deus deixou, e um vizinho pagão comemora que a Síria não conseguiu atacá-los. Sabe por que eu estou colocando isso para vocês? Porque quando eu vim para a igreja, eu tinha 13 anos de idade. E eu não tinha uma casa que era muito feliz. Eu parabenizo vocês pais que estão apoiando os filhos aqui, porque eu não tive esse apoio. Eu não tive esse apoio. Façam por eles o que os meus pais não fizeram por mim, tá? Gastem tudo, andem de ônibus e vendam o carro, mas não deixem faltar nada para os filhos de vocês, não. Porque o carro, o seguro pode te dar outro, filho não. E embora eu não tenha filhos, permitam-me dizer uma coisa, não com a minha experiência, mas do que os educadores falam. Essa idade é a idade do tudo ou nada. Se você perder o seu lugar de heroína e de herói para o seu filho agora, depois que virar adolescente, você não pega mais. E decora isso porque isso é importante.
E para os juvenis que estão me ouvindo aqui, você que está assistindo de casa, não posso esquecer de você não. Eu ficava perguntando assim, por que as outras crianças são tão felizes e eu não? Quando eu ia para Santa Inês lá, eu me lembro, Cláudia, eu questionava, porque eu via vocês lá com o irmão Botrel, que você falou que está assistindo, né? Irmã Maria do Carmo. Eu não entendia. Sabe qual que era meu pensamento, Cláudia, naquela época? A Nelise também, que está por aqui, perdi agora a visão. Está lá. Eu tinha a sensação assim, Annelise, eu estou abrindo o jogo para vocês. Eu precisei de muita terapia para ter coragem de colocar as minhas emoções em público. Porque às vezes é melhor a pessoa conhecer só o currículo Lattes, é mais chique, né? Eu pensava assim, eu acho que Deus não gosta tanto de mim como gosta do Alexandre Botrel. Porque vocês eram tão felizes. Eu sei que vocês também tinham dificuldades e problemas, mas olhando externamente, eu ia lá para a casa de vocês no domingo, a única que era casada era você, Cláudia, eu acho, na época. E era tudo bonito, feliz, todo mundo ali alegre, jogava peteca lá na casa. E eu não tinha uma casa para levar os meus amigos para jogar peteca. Parecia que Deus não gostava de mim, gostava mais de vocês. Eu tinha essa ideia. Parece que Deus gostava mais dos outros do que de mim. Eu vesti o uniforme, estava com todo mundo, mas por que Deus também não me ajuda? Não que vocês não merecessem, mas eu também queria. Eu achava tão bonito as famílias chegando junto para a igreja e de repente eu estava como aquela menininha questionando assim, puxa, por que Deus deixou o rei da Síria atacar a gente? E o que é pior, a Bíblia fala que ela foi levada como escrava. Escrava. E vamos tentar imaginar a idade dessa menina? Aquilo que está escrito aqui, desbravadores, ó, isso aqui é o hebraico, ó. Você lê o hebraico de trás para frente, você lê daqui para cá. O português a gente lê assim, né? E eu transliterei para vocês o que está escrito aqui, ó. Que está escrito assim, ó, Naarar. Naarar é um nome que a gente pode traduzir como juvenil. É uma menina que está entre 6 e 15 anos no máximo. Ou seja, a idade de vocês. A idade da Ana Júlia, a idade de todos vocês aí. Essa menina tinha a sua idade. Ela foi tirada da casa do pai dela, da mãe dela, para ser escrava. Sabe o que significa isso, meninos e meninas? Ela agora não tinha mais o direito de brincar a hora que ela queria, ela não tinha mais uma mãe para cuidar dela. Imagina alguém tirando você da casa da sua mãe e levando você para ser empregada doméstica de uma família que você nem conhece. Mas, curiosamente, aquela menina não se revoltou com Deus. Como eu também não me revoltei com Deus. Eu não entendia por que Deus não me dava as coisas que eu achava tão boas. Mas eu não me revoltei com Ele. E ela também não. Ela viu que mesmo em meio à provação, Deus a levou para um lugar bom. A mulher de Naamã, quando viu aquela menina, falou, essa menina é tão boazinha, tão bonitinha. Naamã, leva ela lá para casa. E a mulher de Naamã acabou cuidando dela ali, quase como uma filha. Aí um belo dia, a Bíblia fala que Naamã teve um problema, vocês se lembram? Desbravadores, vamos ver se vocês se lembram. Qual foi a doença que Naamã teve? Lepra. E era tão terrível ter lepra naquela época, mesmo sendo um general famoso, porque eu vou mostrar, querem ver mais uma peça arqueológica, da arqueologia? Querem ver? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, falei que a vida dela não era fácil lá, né? Isso aqui eu tirei do Superbook, tá? Perceberam, né? Reconheceram? Pois é, tirei do Superbook. Vocês pensam que eu não assisto essas coisas? Você acha que eu fico lendo só hebraico, grego, arqueologia? Essa pedra aqui, olha, foi encontrada na Babilônia. E lá fala o que acontecia com uma pessoa quando tinha lepra. Diz assim, olha, eu vou traduzir para vocês o que está nesse pedacinho da pedra aqui em cima. Diz assim, é a mesma pedra de trás e de frente e verso. Se a pele de um homem exibe áreas brancas de puso, nós não sabemos o que é puso. É uma palavra lá que a gente não sabe traduzir. Ou é pontilhada com pontos nukdu, que o pessoal acha que é um tipo de lepra. Olha o que acontecia. Tal homem foi rejeitado por seu Deus e deve ser rejeitado pela humanidade. Então o Naamã correu o risco de ser rejeitado por todo mundo. Aí olha o que a Bíblia fala que a menina fez. Vamos ler aqui o 2 Reis,
capítulo 5, versículo 3. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isto ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha quanta coisa aconteceu. Parece que a Síria dominou o rei de Israel, e o rei de Israel agora tinha que pagar imposto. Mas primeira coisa que me chama a atenção: aquela menina não pagou o mal com o mal. Parece que de alguma forma Naamã cativou a menina e a esposa dele também. Segunda coisa, meninos e meninas, e você que está assistindo de casa, olhem quando você está com Jesus, como é que a sua palavra pode influenciar até um adulto. Ela era uma menina entre 6 e 15 anos. E ela falou: Senhor, o Senhor deve ir para a minha terra, porque lá tem um profeta que vai curar o Senhor. E ele acreditou. E por que ele acreditou? Sabe por quê? Porque quando você é uma criança de Deus, Deus honra você. Quando eu estava nessa idade, 13 anos, que eu vim para a igreja, aqueles que estão assistindo esse vídeo de casa, que não são adventistas, vocês devem saber que nós temos o dia de sábado como um dia religioso, um feriado sagrado. É o dia em que nós comemoramos a criação do mundo, de acordo com Gênesis capítulo 2, e também o mandamento em Êxodo capítulo 20. Nós guardamos o dia de sábado. E nós também comemoramos a salvação, uma vez que Cristo morre na sexta-feira, no sábado ele passa na sepultura e no domingo ele ressuscita. Em virtude disso, eu fui pedir na escola que eu estudava, o Sagrada Família, lá no Sagrada Família, que eu não ia às aulas que tinha no sábado. Tinha aula sexta-feira à noite, para a gente o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira. E o professor, que era ateu comunista, lembro dele até hoje, diretor, falou o seguinte: rapaz, você acredita mesmo nisso, menino? 13 anos que eu tinha. Professor Pinho, lembro até hoje. E ele deu uma gargalhada, que ele era bem sarcástico. Falou o seguinte: você acha, aí como é que você acha que é isso? Eu falei: não, vai acontecer o seguinte, o domingo vai ser imposto em todo mundo, porque está no Apocalipse isso, professor. E os Estados Unidos vão dominar o mundo. Aí ele deu uma gargalhada e falou: como, meu filho? Você acha que a União Soviética, na época, tinha a União Soviética, que era o segundo país mais forte do mundo. Você acha que a União Soviética vai deixar os Estados Unidos dominar o mundo? Aí eu virei para ele e falei assim: professor, eu não sei, mas na aula de história, eu aprendi com a professora, no 7º ano, que todo mundo pensava que a Alemanha ia dominar. E a Alemanha não dominou. E eu sei porque que não dominou, porque na profecia de Daniel, capítulo 2, diz que o grande poder do futuro não seria a Alemanha. Assim como Deus fez a Alemanha cair, vai fazer a União Soviética cair. Ele falou o seguinte: olha, eu vou deixar você não vir às sextas-feiras à noite, porque argumentando como você argumenta, quem sou eu para tirar a sua fé? Pena que eu não encontrei com o professor Pinho depois para falar com ele, viu, a União Soviética caiu. Mas quando você coloca a sua vida na mão de Deus, olha o que o Rodrigo está falando para você. Deus vai honrar você, como Ele me honrou quando eu tinha sua idade, como Ele honrou essa menina. Terceira coisa que eu aprendo, agora eu quero falar para os pais. Quem está sendo o herói, a heroína de sua filha? Se o seu filho estiver longe de você, eu pergunto, de quem ele vai se lembrar? É do Felipe Neto? Não deixa ninguém ser a heroína de sua filha no seu lugar, nem o herói no seu lugar. Nesse ponto, não seja educado. No resto pode ser educado. Dê a preferência para o outro. Na hora de entrar no banco, se tem uma pessoa de idade, dê a preferência. No trânsito, dê a preferência. Tudo seja educado. Mas nesse quesito, não deixe nem a sua esposa tomar o seu lugar. E não deixe o seu esposo tomar o seu. Quando o seu filho estiver longe de casa, quem vai ser o herói e a heroína dele? De quem que ele vai lembrar? De você ou do Felipe Neto?
ela se lembrou das coisas de Deus, ela lembrou da educação e ela lembrou do homem de Deus. E aí eu dou um recadinho para esses que ficam detonando a igreja e tirando a autoridade da igreja na internet. Quando o seu filho se rebelar contra você e começar a usar drogas, não peça nenhum pastor para visitá-lo, porque você passou a vida toda desautorizando os pastores com ele. Então não me peça para ir lá visitá-lo, porque não adianta, ele não acredita em mim, você tirou minha autoridade. Só isso. Desculpe o desabafo. É porque eu já passei por experiência, e eu tive que dar resposta mal criada, pastor, para um pai, aqui em Belo Horizonte, que eu conhecia. Eu vi que, Rodrigo, você não pode ouvir do meu filho, não. Eu conheço aquele pai. Eu falei, olha, você gastou 16 anos estragando a imagem pastoral com ele. Você quer que eu em 5 minutos resolva o que você passou 16 anos estragando? Eu não faço milagre. A menina se lembrou do profeta. Por que ela se lembrou do profeta? Porque certamente em casa eles valorizaram para ela o trabalho do profeta. Por isso que ela se lembrou do profeta. E você sabe o resto da história. Naamã vai até Israel, um grande general, ele é curado de lepra e ele volta para a terra dele convertido. Uma menina de entre 6 e 15 anos, eu não sei qual seria a idade, mas nesse hiato aí, uma menina de 6 a 15 anos converteu o maior general da Síria. E você também pode ganhar alguém para Jesus. Tá bom? Agora eu quero contar a história de um outro menino aqui para vocês. Já que eu contei de uma menina, representando vocês, agora está na hora de representar os meninos também. E eu queria falar da história de Davi. Mas para Davi nós vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 10. Diz assim na minha tradução, e você que está em casa, pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente também. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Segura um pouquinho a leitura aqui. Desbravadores, olha aqui o mapa. Isso aqui é o mapa da região, eu vou mostrar para vocês as fotos de onde isso aqui aconteceu. Eu estive lá várias vezes, no lugar onde a história aconteceu. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês nessa manhã. E você de casa vai acompanhar também. Olha aqui, você tem a batalha no vale de Elá, e aqui você tem onde estavam os israelitas, estavam aqui. Aqui em cima tem o resto de uma cidade chamada Hirbert Caiafa, ou Sharaim, que era o lugar dos israelitas. Aqui você tem o rio que passa, aqui você tem Azecá, e aqui você tem Sorró, ou Socó, que é o lugar dos filisteus. Então estavam os israelitas de um lado, os filisteus do outro, aqui é montanha, e aqui no meio é um vale. Igualzinho a Bíblia diz. Quer ver? Eu vou mostrar numa foto aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Olha aqui a foto. Aqui você tem a cidade de Hirbert Caiafa, onde está circulado de vermelho, é o monte onde ficavam os israelitas. Aqui a Azecá ficavam os filisteus, aqui tem um vale, aqui tem Socó e aqui tem um grande vale, dá para vocês verem? Hoje é uma região plantada. E se vocês olharem, eu coloquei uma seta azul aqui, porque onde está passando essa parte verde aqui é o rio. Agora eu vou revelar uma coisa para vocês que me surpreendeu quando eu fui lá pela primeira vez. A história de Davi e Golias diz que ele pegou as pedrinhas de um rio. Só que não tem rio, é seco. Vou ensinar uma coisa para os desbravadores e para todo mundo que está aqui. Existem alguns rios em Israel que são chamados de rios falsos. Os rios falsos são rios assim, durante uma época do ano, o rio se forma por causa da chuva. Tem alguém do Nordeste aqui assistindo a gente? No Nordeste. No Nordeste tem lá no Ceará, eu já vi desses rios falsos. Durante uma época do ano tem cheia, isso, deixa participar, tá certo. Uma época do ano tem a cheia e o rio passa mesmo. Depois seca, aí você só vê o leito seco. Você percebe que um rio passa ali, mas ele é sazonal, ele só é vivo uma época do ano. Esse rio do Elá também é assim. Aí olha o que a Bíblia diz, vou repetir aqui, olha.
os filisteus, verso 3, estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então os filisteus estavam aqui e aqui, e os filisteus estavam aqui, ó, um monte, outro monte e o vale no meio deles. E o vale no meio deles, igualzinho a Bíblia apresenta. Aí o verso 4 diz: então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Deixa eu explicar para vocês o que acontecia. Nessa época, vou mostrar para vocês aqui mais uma imagem. Fique só a Bíblia guardada aí, tá bom? Quando tinha guerra entre duas nações, 2 países, eles acreditavam o seguinte: o meu Deus está guerreando contra o seu Deus. Então é uma batalha de homens e de deuses. Se eu perder a batalha, o meu Deus perdeu para o seu Deus. Então era uma questão, uma disputa até religiosa. Em segundo lugar, para economizar vidas, poupar vidas e economizar armamento, às vezes tinha o costume de fazer o seguinte: o meu país está guerreando contra o seu país, sabe o que fazia? Eu pegava um campeão, um guerreiro do meu país e desafiava o melhor guerreiro do seu país. E colocava os 2 para brigarem. O que perdesse, já era a vitória do outro ou a perda do outro, vocês entenderam? Percebeu que aí ficava mais fácil, ninguém morria. Então imagina, olha, ao invés de matar um monte de gente, vou colocar o Arno aqui, que é mais forte, para brigar pela gente, viu, Arno? E o outro grupo traz um guerreiro deles. E havia o desafio. Aqui, por exemplo, você tem uma figura, por exemplo, de uma batalha, a batalha de Glen, que foi encontrada lá na Grécia. Estão vendo aqui, ó, 2 guerreiros batalhando. Essa outra também aqui mostra 2 guerreiros batalhando. Vou perguntar para os desbravadores aqui: vocês já ouviram falar na história de Troia? Conhecem a história de Troia, não? Troia era uma cidade grega, não é isso? Que eles colocaram um cavalo ali. E quando Troia estava brigando com os gregos, sabe o que eles fizeram? Os gregos levaram um herói deles, que era Aquiles. E a mitologia grega diz que o Aquiles, ele tinha só o calcanhar dele que ele podia morrer. E o Aquiles lutava contra o outro lá. Foi isso que aconteceu na batalha dos filisteus com os israelitas. Os filisteus propuseram: olha, ao invés da gente batalhar, vamos trazer o nosso herói. O nosso herói é esse aqui, Golias. Agora, juvenis, vocês imaginem. Lembram que eu expliquei para vocês? Estavam israelitas numa montanha, filisteus noutra montanha, e o que havia no meio? Um vale. Um vale é um chão plano assim, olha. Então aqui, olha, eu estou no vale, eu estou na montanha, o pessoal do som está na outra montanha e vocês estão no vale, que é a parte mais baixa. Aí o Golias chegou. Quem se lembra aqui qual a altura aproximada do Golias, que a Bíblia fala? 3 metros. Gente, era muita coisa. Querem saber o tamanho de um homem de 3 metros? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Olha esse aqui. Esse aqui é o homem mais alto do mundo. O nome dele é Sultan Kösen. É difícil pronunciar turco. Kösen. Eles têm uma pronúncia assim, Gürem, né? Kösen. Esse O eles pronunciam assim. Sultan Kösen até 2017 era considerado, não sei se agora o recorde foi quebrado, o homem mais alto do mundo. Ele estava medindo nessa época 2,80 metros. Para ter noção da altura dele, olha lá, você tem um rapaz ali de mais ou menos 1,70 m, mais uma menina também. Ele alto abraçou a menina que estava nas costas do rapaz. E olha que ele não está na altura máxima dele não, porque ele tem dificuldade para caminhar, ele fica com a bengala assim, de tão alto que ele é. Gente, a mão dele é desse tamanho. Olha a dificuldade desse camarada. Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Pessoas altas como esse sultão, eles não são tão fortes assim. Eles dão mais medo.
eles sofrem de uma doença chamada gigantismo ou acromegalia. O que é isso? Essa doença é o seguinte: quando você tem uma hiperplasia na glândula pituitária, vou explicar para vocês o que é isso. A professora de biologia ou de ciências vai explicar melhor. E tem médico aqui que fala disso melhor do que eu. Quando você vai crescendo, você não vai crescendo todo dia? Você não percebe que criança mesmo vai crescendo? Tem uma doença que a pessoa não para de crescer. Porque você vai crescendo até uma idade, depois você para de crescer. Tem gente que não para, ele continua crescendo, 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 até ter 2,80 m. Só que essas pessoas geralmente têm problema de altura. Imagina, ele passa nessa porta que ele tem que baixar, ele não cabe num carro. E ele tem os ossos muito fracos, ele anda meio assim, ó. Mas dá medo, não dá? Imagina chegar um homem de 2,80 m, desse tamanho, que vai assim: o que foi, baixinho? Então os israelitas do lado de cá não tinham ninguém para lutar com um homem daquele tamanho. E chegou o Golias e começou a gritar lá no meio, né? Todo dia a Bíblia fala que ele ficava debochando, né? Ah, Israel, mandem alguém para lutar comigo. Vocês estão com medo? Ha, 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 ha. Imagine só. E vocês acham que os israelitas arrumaram alguém? Ficou todo mundo com medo do lado de cá do vale. Todo dia, um exército aqui, outro exército lá, e o gigante falou: e então? Vou ficar esperando até quando? Ó Saul, seu ridículo. O Quarteto Atos cantava assim, lembra? Saul, seu ridículo. Saul era o rei dos israelitas. E quem apareceu para lutar com Golias? Davi. Mas antes de falar de Davi, deixa eu mostrar um pouquinho mais do medo de Golias para vocês. Aqui, esse é o professor Arenmeier, arqueólogo, e ele estava escavando. Sabe onde é que foi tirada essa fotografia? Essa foto foi tirada em 2005. Sabe onde é que o arqueólogo está escavando ali? Na cidade de Gate, que era a cidade de Saul. E vocês estão vendo que ele tem na mão um pedacinho de cerâmica? Ele está segurando 2 pedacinhos de cerâmica. Sabe o que está escrito naquela cerâmica que ele encontrou? O nome de Golias. O nome de Golias aparece escrito 2 vezes naquela cerâmica. A gente não sabe se é o mesmo Golias da Bíblia ou alguém que tinha o mesmo nome dele. Mas é interessante que encontraram na cidade de Gate um pequeno pedaço de cerâmica com o nome de Golias. E não foi só isso que a arqueologia descobriu, não. Eles escavaram o lugar dos filisteus. Eu tenho várias fotos lá em casa, vou mostrar só essa para vocês. Quando descobriram um esqueleto de um filisteu, inclusive com joias ainda, muita coisa interessante. E dá para a gente ter uma noção que os filisteus eram um povo muito sofisticado, tinha tecnologia. Os israelitas não. E além disso, olha uma espada, uma faca filisteia que eles encontraram. Quase 3.000 anos. Olha lá, tá vendo? Está até bem preservada, né? Quer ver outra coisa que eles encontraram lá na escavação? Espadas de filisteus. E vamos ver se vocês estão prestando atenção. Tem 3 espadas aqui, estão vendo? Mas qual a diferença dessa espada para as outras aqui? Ela está torta, está amassada. Sabe por quê? Eles descobriram essa espada sepultada junto com o guerreiro, e com uma inscrição que dizia que a espada foi entortada para que ninguém a usasse depois da morte dele. Então, quando aquele guerreiro morreu, eles entortaram a espada para ninguém usá-la. Mas quando na arqueologia a gente descobre essas espadas, a gente tem uma noção como é que poderia ser a espada de Golias. Ó, parece uma foice. Assim que seria a espada de Golias. Diferente um pouquinho do Superbook, né? E a armadura de Golias? Olha o que a Bíblia fala. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Vou explicar por quê para vocês. E tudo isso pesava uns 60 quilos. Gente, 60 quilos. Eu peso 67 quilos.
É quase o meu peso só com a armadura dele. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze nos ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de ferro pesava uns 7 quilos. Pesa 67 quilos. Só na armadura e na lança, ele tinha o meu peso no corpo dele. Tanto é que Davi era tão humildinho, que quando o rei Saul colocou a armadura dele no Davi, o Davi não aguentou. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem descoberto na arqueologia. Aqui é um vaso com guerreiros micênicos, e os filisteus podem ser descendentes deles. E a gente tem um tipo de capacete que eles usavam, tinha uns chifres. E a caneleira, está vendo aqui a caneleira desenhada. Aqui era o capacete dos filisteus. Isso aqui foi da batalha de Carquemis, do Egito. E os egípcios, quando lutaram contra os filisteus, em Ramsés III, eles desenharam os filisteus. Olha, então, o outro tipo de capacete deles era esse aqui, olha. Desse formato aqui, ó. Tinha umas penas e bronze. E também tinha esse capacete aqui parecendo um chifre, ó. E aqui, estão vendo esse peitoral cheio de escamas? Porque aí protegia, se alguém fosse com uma espada, uma flecha, protegia você. É como se fosse colete à prova de balas. Querem ver um de verdade da época? Querem ver ou não? Então vou mostrar para vocês, olha aqui. Encontraram as escamas de bronze, igual que Golias usava. Está lá no Museu de Israel. E aqui algumas lanças que encontraram. Olha o tamanho disso. Realmente, gente, a ponta dessa lança aqui dá mais ou menos 5, 6 quilos. E é grande. Pela mão apontando aqui, você tem uma noção do tamanho só da ponta. Está faltando a haste aqui ainda, né? É como se tivesse apenas a ponta, mas falta a haste. Então Golias realmente dava medo. Agora eu quero fazer um exercício com os desbravadores e você que está em casa. Vamos descobrir a idade de Davi? Antes de descobrir a idade de Davi, não sei se alguém já chegou a ler. Chegaram a ler? Não? Chegou? Então não vale quem leu. Quantos anos será que Davi teria? 16? Será que a Bíblia fala a idade de Davi? 11? Quase. Vamos descobrir na Bíblia se a gente consegue descobrir a idade de Davi? 13? Vamos ver, vamos tentar ver. Todo mundo vai acompanhar a Bíblia comigo, tá bom? Quem tiver sem a Bíblia, escuta aqui. Vamos ver quantos anos Davi tinha segundo a Bíblia. A primeira coisa que 1 Samuel 17:33 diz é o seguinte: quando Saul recebeu a notícia que um menino queria lutar contra Golias, olha o que é que Saul falou. Não seja ridículo, disse Saul para Davi. Não há como você lutar contra esse filisteu e possivelmente vencer. Você é apenas um menino e ele um homem de guerra desde a juventude. A palavra menino aqui é Naar, a mesma palavra que foi usada para aquela menina que eu falei com vocês lá, Naar, que eu falei que era de 6 a 15 anos. Mas tem outra parte da Bíblia que me ajuda a decifrar isso? Tem. Sabe por quê? Quando você lê na Bíblia que Davi ainda não estava no exército, então a gente sabe que Davi não tinha 20 anos. Aqui no Brasil, com quantos anos que faz o alistamento militar? 18 anos. Lá naquela época da Bíblia, era com 20 anos. Olha, Números capítulo 1, verso 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 1, verso 3. Olha o que diz aqui na Bíblia. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo o seu exército. Então, na época da Bíblia, você ia para o exército com 20 anos. Se Davi não estava no exército com os irmãos, é porque ele não tinha ainda 20 anos, tá certo? Mas curioso que de todos os filhos de Jessé, vamos continuar. Da mesma forma, visto que a Escritura diz que só 3 irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Só 3. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 13. 1 Samuel 17,
versículo 13. Vou ler para você, acompanha aí. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Então veja bem, Jessé tinha 8 irmãos, 8 filhos, tá certo? Jessé tinha 8 filhos, só 3 que estavam na guerra. Então quantos não tinham ido para a guerra? 5, Davi e mais 4 irmãos. Então Jessé tinha 3 filhos com mais de 20 anos, e tinha 5 filhos com menos de 20 anos, tá certo? Se Davi é o caçula, então entre a idade de 20 anos e Davi, tem pelo menos 4 irmãos. Concordam comigo? Considerando que é difícil uma mulher ter 2 filhos no ano, que precisa de 6, 9 meses de gestação, então eu posso contar que Davi tinha no máximo 15 anos. Para dar tempo de nascer os outros. Isso se a mãe dele engravidou um ano após o outro. Então, se Davi tivesse muita idade, o máximo que ele teria seria 15 anos, mas ele pode ser até mais novo do que isso. Um menino de 15 anos enfrentou o gigante Golias. Agora, você sabe o nome do instrumento que Davi usou para matar Golias? Não. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Davi não matou Golias com a funda, com a tiradeira. Davi matou Golias com a espada de Golias. A tiradeira desmaiou Golias. E o que a igreja tem que aprender hoje, agora de novo vou falar para os pais, temos que aprender a derrotar Golias com a espada de Golias. É por isso que eu estou, sem abandonar o púlpito, dando minha cara a podcasts. Entenderam por que eu vou a podcast? Eu estou enfrentando Golias com a arma de Golias. Entenderam por que eu coloco vídeo no YouTube? Eu enfrento Golias com a arma de Golias. Eu vou matar Golias com a espada dele. Não posso ficar tímido. Eu tenho que ter a braveza de Davi, que não era dele, era do Espírito Santo. E quando Davi, menino, viu aqui, eu falei, escuta, mas vocês não, eu acho interessante, a gente perde com o tempo essa audácia juvenil. Vocês estão ficando doidos? Contam, quando eu estive lá no Nordeste uma época, lá em Crato, a terra do padre Cícero, que uma vez o pessoal fez uma novena lá para chover. E todo mundo foi fazer uma procissão pedindo a Deus chuva. E só uma menina levou guarda-chuva. Estava a procissão, todo mundo lá rezando, pedindo a chuva, e uma menininha no meio lá segurando a sombrinha dela, o guarda-chuvinha dela. Essa cena é verdadeira. Vou procurar um dia na internet essa foto. A audácia de Davi. Escuta, gente, o Golias está desafiando o nosso Deus, vocês vão deixar? Eu vou lutar com ele. 15 anos ou menos. Aí Davi usou a tiradeira, a funda. Olha esse desenho no painel aqui, está um pouquinho claro. Isso aqui é um guerreiro da Assíria. Olha na mão dele uma tiradeira. Pena que eu esqueci uma coisa na minha casa lá em São Paulo. Eu trouxe uma funda lá de Israel que eu ia mostrar para vocês aqui como é que funcionava. Mas já que eu não trouxe a minha, eu vou mostrar um desenho e vou mostrar a imagem como é que atira. Aqui eu tenho um outro painel que está lá no Museu Britânico, mostrando um exército da Assíria, todos com atiradeiras. Está vendo a mão deles lá? E como é que funcionava a atiradeira? É o seguinte, aqui olha, já que eu não tenho aqui, eu esqueci em casa a minha, mas você vai prestar atenção, eu vou te explicar como é que é. Era uma corda, geralmente de couro, e na ponta dela você tem um outro pedaço de couro assim que você coloca pedra. E aqui vem a tira de novo, igual está no desenho ali. Aí você pega, enrola uma aqui no dedo e a outra ponta você deixa solta, você só segura com os 2 dedos. Assim, entendeu? Uma ponta você enrola, a outra você só prende aqui. Aí aqui você faz assim, ó. Depois que você pega a velocidade, você solta. Aí aquela ponta que está solta,
Ela sai e a pedra vai numa direção tremenda, muita velocidade. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Solta esse vídeo, por gentileza. Olha o homem atirando com a atiradeira. Olha lá para vocês verem. Olha lá, ó. Foi assim que Davi fez. Ó, vai que ele vai soltar a ponta. Olha lá, 1, 2 e solta. Olha lá. Viu que ele soltou? E a pedra vai numa velocidade tão grande que é quase como se fosse um revólver. Eu vou fazer uma comparação para vocês. Eu já vi meninos lá em Israel, principalmente palestinos, eles pegam e miram, tem até concurso disso. Eles miram tão forte, só para vocês terem uma noção, uma pessoa sem experiência, quando ele pega a atiradeira e lança, a pedra consegue ir à velocidade de 35 metros por segundo. Num segundo, a pedra atinge 35 metros de distância. Isso dá uma velocidade de 126 km por hora. Isso uma pessoa não treinada. Porque se for uma pessoa treinada mesmo, ela pode chegar a uma velocidade de 216 km por hora. Dá para causar um estrago. E vou mais além. O momento linear do projétil, o que é o momento linear? Quando se atira com um revólver, o momento linear é o tanto que a bala consegue ir sem cair, tá bom? Momento linear. O momento linear indica a capacidade de penetração de uma bala de 9 milímetros. Quando você atira num revólver com uma bala de 9 milímetros, ela tem uma penetração em torno de 3 quilos médios por segundo. Ou seja, quando eu atiro com um revólver, a bala penetra ao impacto de 3 quilos. Uma pedra de atiradeira ao impacto de 2,8 quilos. É quase que o mesmo tanto de um revólver. Dá para fazer um estrago, né? Dá para fazer um estrago. Agora eu quero fazer uma última pergunta para vocês, desbravadores. Por que será... deixa eu mostrar mais umas fotos do lugar de batalha. Então imagine, isso aqui é o lugar, tá bom? Do vale. O vale. Aqui está a montanha de Hirbert Keiafa. Aqui está o vale. E aqui olha o rio. Vocês lembram como é o nome que eu falei desses rios que só acontecem numa época do ano? Sazonal. Querem conhecer o rio de onde Davi tirou as pedrinhas? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma seta azul para você ver o rio aqui no meio, ó. Só que o rio é completamente seco. A gente sabe que tem o rio pelas árvores que vão montando. Isso aqui é interessante, irmãos, porque as árvores, elas seguem o trajeto da água. Então, mesmo quando ele está seco, a árvore mostra o formato do rio. E aqui eu tenho uma foto do rio seco. Completamente seco. Eu não sei se está dando para vocês verem. Aqui uma outra foto do rio completamente seco. E eu baixei aqui um dia e peguei pedrinhas. Do mesmo lugar onde Davi pegou as pedrinhas. Agora, desbravadores, uma última pergunta para vocês. Quantas pedrinhas Davi pegou do rio? Vocês sabem? 5. Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Será que ele pensou assim, se eu errar uma, eu tenho outra? Eu acho que não, porque olha bem, eles eram tão precisos, em Juízes 20 diz que eles conseguiam atirar com a fundo uma pedra e acertar um cabelo e não erravam. Sabe por que Davi pegou 5 pedrinhas? É que quando você lê 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20, dá a entender que em Gate havia 5 gigantes. E até o nome dos gigantes aparece. Sabiam disso? Alguns até pensam que os gigantes podem ser filhos ou irmãos de Golias. Aí alguns acham que eram filhos de Golias, outros gigantes. Pessoal, eram 5 gigantes. Não era um só. Então Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele queria derrotar os 5 gigantes. Em nome do Senhor. Adultos que estão aqui. Que bonito e que vergonha, não é? Quando as crianças têm coragem de fazer coisas que nós já perdemos o entusiasmo.
Eu acho que a gente tem que ter humildade para aprender um pouco com elas. E desbravadores, eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu quero a atenção de todo mundo para mim aqui agora, e você que está em casa também. Eu não sei, mas às vezes você também, na sua idade, tem coisas que chateiam você. Tem coisas que te fazem ficar triste. E tem dia que você tem medo, não tem? Tem dia que você tem medo. Não tenha medo, sabe por quê? Se você ficar fiel com Jesus, aonde quer que você for, Ele vai estar com você. E você e Jesus serão sempre a maioria esmagadora onde quer que você for. E para os pais que estão aqui também, a vida dá medo? Eu quero mostrar um vídeo final para vocês. Solta esse vídeo. Pode deixar o som original do vídeo e o meu microfone também, tá? Você tem medo às vezes do ataque do inimigo, não é? Você está feliz, brincando na sua vida, sem saber que o inimigo quer devorar você. E tem muita coisa querendo acabar com você. Você que está em casa, preste atenção nisso. Você nem sabe o perigo que está em redor. Quando você percebe, você começa a ficar desesperado e querer fugir dele. Mas ele corre mais do que você. E você está com medo. E você sabe que ele vai te atingir, você não vê ninguém para ajudar você. E você sabe que ele vai tentar de todo jeito pegar você. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê apoio, não vê ninguém. Você está sozinho e esse inimigo quer acabar com você. Ele pode ser o desemprego, pode ser o medo, pode ser a doença, pode ser a depressão, pode ser a decepção. Você tenta de todas as maneiras gritar por socorro, mas parece que ninguém escuta você. E você chegou agora no fim do poço. Ele sabe que você será o próximo almoço dele. Não é assim que você se sente muitas vezes na vida? Você já se sentiu assim? Desesperado, você se joga em qualquer lugar querendo escapar. E ele vem sorrateiro. Ele não desiste. Ele quer acabar com você. E ele vem correndo atrás de você. E você sabe que o fim é certo. Você já gritou, já chorou. Seu coração está desesperado. Eu já me senti muitas vezes assim. Muitas vezes. É quase a história da minha vida. Eu sou esse urso. E você morre de um jeito ou de outro. E ele, com um sadismo tremendo, fica aguardando você como uma presa fácil. Ele trabalha com o seu medo. Ele trabalha com o seu ponto vulnerável. Ele te faz sentir mais medo dele ainda. Ele se apresenta mais poderoso do que ele é. Ele ainda brinca com você antes de destruir você. Você já ficou assim muitas vezes? Eu sei disso. E ele consegue chegar perto de você. Você desesperado tenta fugir, mas ele ainda machuca você. E você grita, e você clama, e sangra. E você grita. E grita, e clama. E o inimigo foge. Porque atrás de você tem alguém mais poderoso do que você. Não é de você que ele fugiu. Ele fugiu de quem está cuidando de você. E esse Deus, como uma mãe urso, fala: vem cá, meu filho. Vem cá. Você se afastou de mim, né? Deixa eu curar suas feridas, deixa. Deixa eu cuidar de você. Meus queridos, esse que está pregando para vocês hoje aqui é um urso machucado. Muito além
informação arqueológica, histórica. Deixa Deus cuidar de você como Ele cuidou de mim. Desbravadores, deixa Jesus cuidar de você, tá bom? Ele nunca vai deixar vocês sozinhos. Dá medo criar filho nesse mundo, né? Deixa Deus cuidar de você. Não tenha medo de chorar, de gritar por Ele. Mas por tudo que é mais sagrado, deixa o seu filho entregar a vida dele a Jesus e entregue a sua vida a Jesus também. Porque o inimigo vai fugir. Porque atrás de você tem alguém mais poderoso do que você. E você que está ouvindo esse sermão de casa, essa é a sua história. Eu comecei aqui pregando sobre crianças pequenas de coração gigante. Essa pode ser a sua história. Uma menina anônima, escrava na Síria, o menino pastor derrotando um gigante. Pessoas com medo, mas que se agarram com Deus. Eu quero orar por vocês agora, mas eu queria primeiro fazer um apelo, principalmente pelos desbravadores. Tem algum desbravador ou desbravadora que queria uma oração especial, como eu precisei quando eu tinha sua idade? Que tinha coragem de vir aqui para orar com você? Algum pai, alguma mãe? Eu queria você aqui à frente. Você que está em casa, você pode tomar a decisão de onde você estiver. Mas aqui nesse momento, será que existe alguém que precisa de uma oração especial? Não tenha medo. Não tenha medo de dizer está doendo. Eu quero orar com você. Quem quer vir aqui à frente? Eu gostaria de pedir a Deus de maneira especial por você. Se tiver com vergonha, com medo, peça alguém para vir junto. Que bom. Podem vir, pode vir. Que Deus abençoe muito todos vocês, viu? Olha, Deus ama você como se fosse a única pessoa desse universo. Você pode esquecer meu nome, pode esquecer o rosto que eu tenho, mas nunca mais esqueça disso. Você foi a primeira que se levantou. Deus te ama. E Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Ele vai te conduzir ao céu. Eu não vou te dar um abraço apenas por causa do distanciamento social, mas sinta-se abraçada por Jesus nesse momento. Tá bom? E vocês também, desbravadores, todo mundo que está aqui, pode vir para cá, não precisa ter vergonha não, pode vir, pode passar aqui a câmera, só segura para cá um pouquinho, pode vir, não tenham vergonha não. Eu quero louvar muito a Deus por sua vida. Todos vocês, se quiserem vir, pode vir. O câmera está sem, só tirou o tripé para liberar o espaço. E vocês também. Você cantou lindo hoje, viu? Os anjos cantaram com você. E eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Tá bom? Vocês que cuidam desses meninos, eu digo em nome de Jesus, obrigado, porque se eu estou aqui falando para vocês hoje, é porque houve outros líderes que cuidaram de mim. Tá bom? E você que se levantou no seu lugar mesmo, que Deus alcance você aí, tá? Deixa Deus salvar você. Para com esse orgulho bobo. Deixa Jesus entrar no coração de vocês. Tá certo? Eu sei que vai ter dia que dá vontade de parar, que você falou, não aguento mais ser líder esse ano. Mas eu te peço em nome do menino que eu fui, fica um pouquinho mais, tá? Que bom que o pessoal não parou naquela época, senão onde é que eu estaria? Eu represento aqueles que cuidaram de mim, dizendo muito obrigado. Aliás, eu quero falar diferente. Deus lhes pague. Esses dias a minha esposa perguntou, por que você fala Deus te pague? Eu não sei, é porque eu acho que a maneira mais linda que eu tenho de te agradecer é falar Deus te pague.
E quando eu falo obrigado, pode ser polite, pode ser educado, pode ser... Mas quando eu falo Deus te pague, eu estou reconhecendo que o que você fez por mim é tão grande, que eu não tenho como pagar, mas Ele tem. Eu estou abençoando você quando eu falo Deus lhe pague. Jesus está com você, tá? Não deixa ninguém tirar Jesus de você. E eu quero fazer uma oração nesse momento. E quem estiver em casa também vai acompanhar conosco a oração. E o Espírito Santo está trabalhando em todos nós. Oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida dessas crianças, desses adolescentes, juvenis. Cuida dos pais. Sabe, Senhor, nós não oferecemos a Ti o culto que o Senhor merece. Nosso louvor é falho, é humano. Nossa voz ainda gagueja. Nossa música desafina. Nossas obras estão longe de qualquer mérito. Mas a gente te ama tanto, Senhor. Pai, por favor, cuida deles como o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor sabe os momentos em que eu gritei como aquele urso. Houve momentos em que eu enfrentei o gigante como Davi fez. Mas houve momentos em que eu fiquei acuado, morrendo de medo como os soldados israelitas. Houve momentos em que eu pensei que era o fim. E o Senhor foi lá e me atendeu. Obrigado, Senhor. Agora cuida dos teus filhinhos aqui também e das tuas filhinhas. Eles estão com medo, Pai. O diabo quer atacá-los. Mas ajuda-nos a resistir o mal, para que ele possa fugir de nós, não pelo nosso poder, mas pelo que está acima de nós. Obrigado, Deus, por esse momento. Eu te amo. E eles também te amam, Senhor. E é por isso que agora eu entrego todos no teu altar. E nós te aceitamos como nosso Salvador pessoal. Obrigado, Senhor Jesus. Em teu nome, amém. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho.